Calorosas saudações e Carlão, vocalista dos The Weasel, para quem não sabe é basicamente aquele que canta Olá Nina, quero tratar de ti, dar-te um mundo outro, tenho tudo aqui, nomeadamente o meu computador, onde posso colocar like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam um gosto no vídeo e subscrevam o canal, aqui o segundo, para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso. Relembre que podem utilizar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, vamos ver aqui a notícia lançada da entrevista de Carlão, a tecer comentários muito críticos aos portugueses, porque há muitos racistas. Vamos ver. Ora, como podem ver, Carlão diz aqui: sempre houve pessoas racistas em Portugal, mas agora assumem-se. Essas pessoas sempre foram racistas, sempre foram xenófobas, mas acham que têm essa legitimidade. Comentou o artista, afirmando que se por um lado é bom saber quem são essas pessoas, porque já mostraram a cara, por outro é muito assustador porque não é uma luta limpa. Ora, o meu problema com isto tem mais a ver com o facto de ele dizer isto como uma forma de tudo, ou estruturalmente tudo o que existe em Portugal tem teor racista, o que não é de todo verdade. Se ele me disser há pessoas racistas em Portugal, claro, há racistas em todo o mundo, não é? É muito complicado evitar-se que exista um racista que seja, não é, em qualquer país do mundo. Mas a minha questão é que se Portugal, efetivamente, de um ponto de vista genérico, fosse racista, quer do ponto de vista político, institucional e principalmente cultural, uma pessoa como o Carlão, que no caso é membro de uma minoria étnica aqui em Portugal, nunca teria se ingrado na música, na cultura em Portugal devido a essa própria discriminação. Portanto, não é algo enraizado na sociedade portuguesa. Andando aqui para baixo, ele ainda diz: o cantor Carlão diz que sempre houve racistas em Portugal, mas a extrema-direita abriu portas para que se assumissem. No entanto, que há movimentos contrários e que o país é seguro para imigrantes. Essas pessoas existem, são muitas, mas as pessoas do bem são muitas mais. Disse à luz ao músico que atuou na segunda-feira à noite na comemoração do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas em Angola. O músico, criado em Almada, que foi representado pelo embaixador português em Luanda, Francisco Alegre Duarte, como um símbolo pujante do Portugal moderno e de cultura mestiçada, diz que sempre houve racismo em Portugal, mas o aparecimento de certos atores políticos abriu portas para que as pessoas se assumissem. Só um pormenor aqui. Eu não discordo. Eu espero que o Carlão não me leve a mal com o que eu vou dizer. Eu não discordo que o Carlão, e quando ele esteve nos The Weasel principalmente, não tenham sido um símbolo contemporâneo à época da realidade portuguesa, porque foram, atenção, lançaram grandes bangers, grandes músicas, sem sombra de dúvida. Agora, dizer Portugal moderno, não estou a dizer que o Carlão é velho, mas estou a dizer que ele já é jovem há muito tempo para dizermos que isto é o Portugal moderno, não é? Portanto, Portugal moderno já é outra coisa. Não obstante que é, efetivamente, um símbolo importante. Agora, a minha questão é que criar esta narrativa, e ainda para mais apelidando a extrema-direita, que eles claramente estão a fazer uma direção de discurso ao Chega, não só eu não concordo, como eu acho que é perigoso. Porque a verdadeira extrema-direita em si, ela existe. E quando essa verdadeira extrema-direita, que é N vezes mais radical que o Chega, nem é radical, academicamente há uma diferença entre radical e extremada, nesse caso é mesmo extremada, porque não aceita a índole e o rigor democrático. Quando isso aparecer, aí, entre aspas, andaram estes atores sociais, e digo atores de um ponto de vista de análise, não de atores, porque ele é cantor, não é ator, só para diferenciar, a legitimar a verdadeira extrema-direita. Porquê? Porque andaram a chamar extrema-direita a uma coisa que não o é, e portanto as pessoas vão achar que quando a verdadeira extrema-direita aparecer é exatamente a mesma coisa que partidos de direita securitária, ou partidos de direita radical, ou movimentos sociais desta índole, que apesar de uma perspectiva radical, aceitam a índole democrática. Portanto, são coisas particularmente diferentes, e é isso que eu acho que a médio e longo prazo poderá ser perigoso. Espero estar enganado, mas enfim. Deu como exemplos Trump, Bolsonaro e políticos da extrema-direita europeia que dizem barbaridades e não são punidas por isso. O que ajudou a que muitas pessoas se sentissem à vontade para falar. Atenção. Estamos a entrar num extremo perigoso de censura. Porque dizem barbaridades e não são punidas por isso. Lamento imenso, mas foi para isso que se fez o 25 de Abril. Uma pessoa pode dizer a barbaridade que quiser, tirando obviamente ameaças e ameaças à violência física, etc. Mas isso está tudo estipulado na lei. Agora, o bom da liberdade de expressão é que uma pessoa tem a possibilidade de dizer a maior barbaridade sem ser punido para isso.
E é bom que as pessoas se sintam à vontade para falar, por dois motivos. O Carlão até pode achar abjeto alguns comentários de teor racista e etc. E bem, nesse aspecto, de um ponto de vista ético e moral, a discriminação não deve existir. Aqui a questão é, a censura como solução não é propriamente uma solução. Ou melhor, não vai trazer consequências positivas. E além do mais, se o Carlão quer identificar mais facilmente quem é discriminatório, a melhor forma de o fazer é permitindo que essas pessoas tenham liberdade de expressão para que elas se expressem e no final do dia o Carlão possa dizer eu já sei que aquele é assim ou que aquele é assado. Portanto, não é bom. E quando a censura é aplicável, normalmente, de um ponto de vista histórico, beneficia os censurados. Eu não sei se ele tem noção disto. E além do mais, ele é artista, é músico, e eu espero bem que ele compreenda que ao estar a sugerir censura, independentemente do que se está a propor, ninguém está a dizer que condenações de discriminação é correto. Não. O que se está aqui a dizer é que limitar a liberdade de expressão pode funcionar bem na limitação de um problema a curto prazo, mas pode ser prejudicial a longo prazo. Um exemplo, o Carlão é artista, depende da sua própria liberdade de expressão e da Constituição para poder exercer o seu trabalho. Quando alguém do lado oposto da barricada ao dele for para o poder, já tem a censura no seu lado para poder censurar o Carlão. Portanto, é isso que eu acho que ele nem sequer tem noção. O feitiço vai-se virar para contra o feiticeiro. E é o mal de colocarmos a censura como solução do debate político. Andando aqui para baixo, essas pessoas sempre foram racistas, sempre foram xenófobas, agora acham que têm essa legitimidade. Já lemos ali em cima no lead. Carlos Nobre, por acaso não sabia que ele se chamava Nobre, confesso. O Pacman dos The Weasel, agora mais conhecido como Carlão, assinalou que a extrema-direita mente descaradamente e deturpa factos, apontando que o Chega, que mente todos os dias, mentiras que atraem os menos informados, o que é muito perigoso. Se o Chega já partilhou fake news, é capaz, sim, não é difícil nos dias de hoje, mas a verdade é que a comunicação social também. Ou seja, nós hoje vivemos numa época muito interessante, que é, nós não pensamos de forma crítica perante a informação que nos é apresentada. Ou seja, quer de um lado, vamos dizer, o antissistema, que não é bem antissistema do ponto de vista de análise política, mas enfim, o antissistema e o sistema, e o establishment, cada um aplica a narrativa que mais lhe convém, mesmo não sendo totalmente verdade. Muitas das vezes omitem-se factos importantes, às vezes nem são propriamente falsidades, quer de um lado, quer do outro, às vezes são só pequenos ajustes na narrativa, mas que depois mudam completamente o teor da ideia que se quer transmitir. E, portanto, nós vivemos hoje numa questão de tribalismo político e não propriamente de elucidação dos factos. E o Carlão comprova um bocado isto. Talvez isto também exista do lado da barricada oposto ao Carlão, também existe, é verdade, mas ele aqui comprova isto que eu estou a dizer, não é? Porque ele especifica que só um lado é que o faz, quando é óbvio que não é só esse lado que o faz, não é? Portanto, são sinais dos tempos. Andando aqui para baixo, ele ainda diz... Destacou, no entanto, que se registram também movimentos que contrariam esta tendência, notando que logo depois das eleições que deram 50 deputados no Parlamento ao Chega, se registrou uma enorme afluência nas comemorações do 25 de Abril, como não havia há muito tempo. Sim, não acho, honestamente, não haja correlação. O Chega não é anti-25 de Abril, não creio que não seja por aí. Terá talvez uma perspectiva crítica do que se passou no pós-25 de Abril, do PREC e das forças de extrema-esquerda revolucionária e das FP25, e talvez seja mais audaz e mais voraz nessas críticas, mas não é um partido anti-25 de Abril. Questionado sobre ser hoje imigrante em Portugal apresenta riscos, admite que os movimentos de extrema-direita vieram tornar a agressão corriqueira, mas considera que Portugal não se tornou inseguro. Isto é só surreal. Isto é só surreal, acho que nem merece comentário. Quando as pessoas estão descontentes por várias razões, agarram-se àquilo que têm e está ali uma pessoa a alimentá-los com mentiras e vão atrás, disse o artista à Lusa, contestando de afirmações associadas à imigração com falta de segurança, o roubo dos empregos ou o viver à custa de subsídios. Não é por mal, mas é assim, Carlão, e isto efetivamente pode acontecer. Quando a imigração não é regulada, as pessoas chegam cá sem documentos e eu não sei quem elas são, como é que o Estado português garante que milhares e milhares de pessoas de determinados países que têm imensos problemas com segurança, o país consegue garantir que essas pessoas não são uma ameaça à segurança nacional? Ninguém está a dizer diretamente que eles são só porque vêm de determinado país. O que se está a dizer é que, se entram aqui sem documentos, se eu não sei quem eles são, vêm às vezes em redes de tráfico humano e imigração ilegal, que por si só já é um crime. Como é que eu sei, ou garanto, ou não fico na suspeição que isto é uma ameaça à segurança nacional?
os Tigres do Calistão, um grupo praticante do terror da Ásia Central, já opera em Portugal. O grupo do Comando Vermelho, um dos maiores grupos de organização criminal da América do Sul, já opera em Portugal. Portanto, efetivamente, isto é verdade, não é? Na questão do roubo dos empregos, o debate peço desculpa às pessoas, mas é estúpido, não é? Portanto, quando vêm dizer os imigrantes vêm fazer o trabalho que os portugueses não querem fazer, isso é um argumento estúpido, não é? Não faz sentido, porque na verdade os imigrantes vêm a receber os salários que os portugueses não querem receber, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, é completamente o oposto, e por isso é que os portugueses imigram, porque se os empregos em Portugal fossem bem remunerados e houvesse uma capacidade de crescimento económico neste país como deve ser, as pessoas não imigravam, era uma coisa completamente diferente. E além do mais, muitos empresários, e aí concordo às vezes com a narrativa de esquerda, exploram esses mesmos imigrantes. E aí esses empresários, tal como os imigrantes, deviam ser condenados pela lei. Os imigrantes porque entraram aqui ilegalmente e os empresários porque se estão a explorar de outros seres humanos em matéria laboral. Tanto um como o outro são culpados. À exceção de partidos como o Chega, mas não só, mostrou que há muitas pessoas xenófobas e racistas e com medo de imigração, com medo da diferença, homofóbicos, sexistas, machistas. É sempre a mesma retórica, isto já chateia. Há essa gente toda, mas muito mais gente que é completamente contrária a essas pessoas. As pessoas do bem vão prevalecer, não estão nesse ponto em que não é seguro, observou. E depois isto termina aqui. É assim, isto não faz sentido. E o Carlão um dia, as pessoas ainda vão olhar para trás e vão pensar no futuro. Espero estar enganado, atenção. Mas, a gente dizia que o Chega era extremista e agora... mas enfim, depois a narrativa é sempre a mesma e as pessoas ficam cada vez mais cansadas. Os partidos que têm estas narrativas de forma mais proeminente, os blocos de esquerdas, os PCPs e etc., eleição atrás de eleição estão a perder representatividade. Ainda têm alguma afluência no âmbito cultural, nos meios de comunicação e etc., mas cada vez mais isto já chateia. Portanto, é um bocado chato e é assim, eu não me parece que, vamos imaginar, a extrema-direita coaduna-se com aquilo que é ser fascista ou neonazi, não é? Portanto, ele aqui conecta ou chega à extrema-direita, portanto 1 milhão e tal de pessoas seriam de extrema-direita, e eu pergunto-me, Portugal seria tão pacífico? Seria tão acolhedor como é? Porque a realidade é essa, somos, a bem ou ao mal, num país onde mais de 10% da população seria fascista. É que isto é um exercício de raciocínio simples. Mas enfim, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 50 mil subscritores, que ajuda imenso. E como é habitual, meus amigos, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.